Oi! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das narrativas mais densas e dramáticas dos textos antigos. E olha, isso aqui não é um sermão, tá? É mais uma análise da estrutura de uma história fantástica. Uma história em 3 atos que explora o poder, a fé e também uma reação humana super comum, o medo. Vamos lá? E já começamos com essa frase que, vamos combinar, é enigmática e até um pouco assustadora, né? Ela já dá o tom, sabe? Prepara a gente para um encontro que, nossa, desafia qualquer lógica e dá o pontapé inicial na nossa história. Então, o cenário se abre num lugar bem desolado, uma terra de túmulos. Imagina só. É nesse lugar, bem longe de tudo e de todos, que a gente conhece o nosso primeiro personagem. E a situação dele é extrema. Para começar, o isolamento total. O cara não morava numa casa, ele vivia no meio dos túmulos. Isso já mostra de cara que ele era um excluído, né? Alguém que a sociedade simplesmente ou não conseguia ou não queria ajudar. Depois, a força dele. O texto deixa bem claro: correntes, algemas, nada adiantava. Ele arrebentava tudo. Isso já estabelece que não era uma força normal. Era algo sobre-humano, sabe? Totalmente fora de controle. E para fechar o quadro, o tormento. Ele não estava só isolado e incontrolável. Ele sentia uma agonia constante. Gritava dia e noite, se cortava com pedras. É a imagem do sofrimento em estado puro. E aí, no meio desse caos todo, surge uma pergunta super simples. E o interessante é que ela não é feita para o homem, mas para aquilo que o dominava. Essa simplicidade cria uma tensão absurda. O que será que uma força tão selvagem responderia? E aqui vem a grande revelação. Legião. Isso não é um nome, é um número. Uma legião romana tinha, tipo, milhares de soldados. Então, a resposta mostra o tamanho do problema, a escala absurda da aflição daquele homem. Ele não estava lutando contra uma coisa só, mas contra uma multidão inteira. Para a gente ter uma ideia do que vem a seguir, uma dimensão física mesmo, o texto fala de uma manada de uns 2.000 porcos. É um número bem específico, né? E é isso que torna o que acontece depois tão concreto e chocante. E aí vem o clímax dessa primeira parte. É tudo muito visual, caótico e público. A tal da legião é transferida para os porcos e eles, na mesma hora, disparam para a própria morte. É uma demonstração de poder, assim, inegável e, vamos ser sinceros, bem assustadora. O resultado? Uma transformação completa. O homem que antes era atormentado, selvagem, agora está ali, sentado, calmo, em perfeito juízo, vestido. E o mais importante, ele deixa de ser um excluído para se tornar um mensageiro. Só que aí vem a virada psicológica da história. A reação do pessoal da cidade não é de alegria, de alívio, é de medo. Pensa bem, diante de um poder tão imenso que controla a loucura e a morte, eles não se sentem seguros. Pelo contrário, eles pedem para esse poder ir embora. O ponto aqui é que a cura gerou medo e não gratidão. Que coisa, né? E mal essa história acaba, já engata outra, com um tom completamente diferente. A gente sai daquele cenário dos túmulos e encontra um líder da comunidade, um cara chamado Jairo, num momento de vulnerabilidade total. O pedido do Jairo é muito direto, cheio de angústia. É um pai desesperado, sabe? Disposto a arriscar o status social dele para implorar em público pela vida da filha. A tensão aqui é máxima. E aí, no caminho, a cena vira um caos. Uma multidão cerca eles, aperta de todos os lados. E essa multidão não está ali por acaso, não. Ela serve para criar um suspense e preparar o terreno para uma interrupção bem dramática. E essa interrupção na verdade, uma história dentro da outra. No meio daquela muvuca toda, o foco muda. Vai para uma mulher anônima, que tem um sofrimento silencioso que contrasta totalmente com o pedido público e urgente do Jairo. 12 anos. Pensa nisso. É o tempo que essa mulher sofria com uma hemorragia. É exatamente a idade da filha do Jairo. Ela já tinha gastado tudo o que tinha com médicos e, na verdade, só piorou. Ela é o retrato de um sofrimento crônico, da falta de esperança. Diferente do Jairo, ela não faz um apelo em voz alta. A fé dela é um ato silencioso, desesperado. Ela pensa consigo mesma que se conseguir só tocar nas roupas dele, ela vai ser curada. É uma fé quase escondida, sabe? E não é que funciona, só que o poder que sai de Jesus, ele percebe. E aí ele para tudo. No meio daquele caos, com a urgência de salvar a filha do Jairo, ele para e faz uma pergunta que parece não ter sentido nenhum. Quem tocou em mim? Os próprios discípulos acham estranho.
O que acontece em seguida é um momento super pessoal. Ele pega aquele ato anônimo dela e transforma num reconhecimento público. Ele não diz "eu te curei", mas que a fé dela a curou. É um momento íntimo ali no meio da confusão, que é o oposto daquele espetáculo todo com a legião. Ok, vamos voltar para a história principal agora. Porque essa interrupção toda serviu para uma coisa: aumentar a tensão lá no teto. Cada segundo que passou ali com a mulher era um segundo a menos para a filha do Jairo. E aí, chega a pior notícia que podia chegar. É tarde demais. Aquela interrupção parece que custou a vida da menina. Para qualquer pessoa, a caminhada até ali teria perdido todo o sentido. A esperança do Jairo é completamente destruída naquele momento. Quando eles finalmente chegam na casa, o clima é de luto, de gente até rindo da situação. Jesus vai até a menina e diz só 2 palavras. O texto faz questão de manter essas palavras no aramaico original, o que dá um peso, uma solenidade antiga para esse momento. E o que isso quer dizer? Tálita cumi. É uma ordem, mas dita com uma ternura impressionante. Menina, eu te digo, levante-se. Não é um grito, uma fórmula mágica. É um comando suave, pessoal. E contra tudo que a gente entende por morte, a menina se levanta. E tudo isso nos traz para uma última questão. A gente viu 3 milagres, e cada um mostrou um lado diferente do poder e da fé. Mas a gente também viu muito medo. Medo daquele poder nos túmulos, e com certeza um misto de espanto e medo na casa do Jairo. Fica a pergunta: por que será que o maravilhoso e o medo tantas vezes andam de mãos dadas? Por que uma demonstração do extraordinário, mesmo quando é para fazer o bem, gera tanto medo quanto admiração? É algo para se pensar sobre como a gente reage ao que é divino, ao que a gente simplesmente não consegue explicar.